Olá, bom dia. Eu sou a missionária Joelma e eu vou ministrar a lição aqui de número 2, que vai nos dizer Jesus Cristo e missões nos Salmos. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma oração agradecendo ao Senhor e logo após nós vamos então estudar essa lição de número 2. Amém? Gostaria de agradecer a todos que vão ouvir esse vídeo, ao nosso pastor Jorge, aos superintendentes da escola dominical, o presbítero Cleito, o diácono Vitor, e que todos possam usufruir dessa lição de número 2. Então, gostaria de fazer uma oração juntamente com todos. Você que está aí em teu lar, curva os teus cabeças e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e poderoso Pai que estás nos céus, Pai, eu quero, ó Deus querido, te louvar, te engrandecer, te exaltar, meu Deus, por tudo que o Senhor fez. Pai, abençoa, Pai, esta lição, ó Deus, tudo aquilo que nós vamos aprender, Senhor, no decorrer, Pai, desta lição. Pai, que nós possamos aprender mais e mais de Ti. Pai querido, que a Tua palavra, meu Deus, possa estar, meu Deus querido, gravada nas tábuas do nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor. Pai, abençoa todos aqueles, ó Pai, que irão ouvir este vídeo. Pai, que o Senhor possa, Deus, falar poderosamente em cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Então aqui vai nos dizer, o título, Jesus Cristo e missões nos Salmos. O texto áureo vai nos dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não te auxilias? Salmo 22, versículo 1. A verdade aplicada vai nos dizer que os salmos também testificam acerca de Jesus Cristo, sua obra e o plano divino de alcançar os povos para que todos o adorem. Nós temos aqui 3 objetivos da lição. O primeiro objetivo, compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, apresentar o sofrimento do Messias e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo. Os textos de referência tá lá no livro de Salmos 2, versos 1, 2 e 3, Salmo 22, verso 27 e Salmo 110, verso 1. Aí, o motivo da oração dessa lição vai nos dizer: orai pela nossa sociedade e pelos governantes do nosso país. Então, eu gostaria de um minutinho a mais de oração para que nós possamos orar a favor aqui desse pedido de oração de acordo com essa lição, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, hoje, meu Deus, nós estamos reunidos, ó Pai, numa só fé, num só propósito, de clamarmos ao Senhor, Pai, a favor dos nossos governantes, Pai, do nosso Brasil, do nosso estado, da nossa cidade, Pai, que eles possam governar, meu Deus, com justiça, com retidão, que eles possam, ó Deus, ter um coração temente ao Senhor, Pai, que eles possam, meu Deus, ter a Tua direção, meu Deus, para governar a nossa nação, nosso estado, a nossa cidade, Pai, todos aqueles, Pai, que estão governando, meu Pai, que tem, meu Deus, esse poder, meu Pai, de governar, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar, dando para eles, ó Pai querido, a Tua direção, que eles possam governar, meu Deus, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, em nome de Jesus. Então, a introdução vai nos dizer assim: nesta lição, estudaremos salmos messiânicos e missionários, destacando a mensagem profética, o sofrimento, o triunfo de Cristo e o propósito de Deus para todos os povos. Nós vimos aqui que tem 2 tipos de salmo que a gente vai estudar nessa lição.
o salmo messiânico e o salmo missionário. O que vem a ser o salmo messiânico? O salmo messiânico refere-se a Cristo, que viria da linhagem de Davi e profetizava o seu sofrimento, e assim com dois adventos, a glória do ungido de Deus, com dois adventos. Primeiro, humilhação e sofrimento. Segundo, poder e grande glória. Então, o salmo messiânico refere a Cristo. Não esqueça disso. E o salmo missionário vai expressar na vida da igreja, ou seja, adoração, louvor, oração, tudo isso que se expressa a missões, né? Então, expressa na vida da igreja, porque o nome igreja significa eclésia, ou seja, lançados para fora. Então, esta lição, nós vamos estudar esses dois tipos de salmos, os messiânicos e os salmos missionários, que na verdade são três: o salmo de número 2, o salmo de número 22 e o salmo de número 110. No tópico 1, vai nos falar sobre profecias nos salmos messiânicos. Nós vimos aqui que o salmo de número 2 é um salmo escrito por Davi. Então, esse salmo ele tem referência também em livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 25, que vai nos relatar a respeito da volta, né, a respeito do Messias. E aí tem três tópicos aí que nós vamos abordar neste salmo de número 2. Primeiro, a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. Segundo, o triunfo do Filho de Deus. Terceiro, o reinado do Filho de Deus sobre todas as nações. Então, dentre esse salmo de número 2, nós vamos dividir nesses três tópicos aí que nós vamos decorrer de acordo aí com a nossa lição. Primeiro aqui, a revolta do povo contra o ungido de Deus. O salmo de número 2 vai iniciar dizendo: por que se amontinam a gente e os povos imaginam coisas vãs? Então, ele vai iniciar. É como se Davi estivesse falando assim: por que se enfurece os gentios e os povos imaginam coisas vazias e sem valor? Então, aqui, ele está dizendo que o povo tem a mente cauterizada, né, pelo pecado. Então, vai nos dizer assim, ele começa o salmo com essa indagação, né? Por que se amontinam as gentes? Ou seja, por que enfurece? Então, ele começa com essa indagação. E aí vai dizer que a revolta não será apenas dos povos. No verso de número 2 vai dizer que os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se macomunam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então a gente observa que não é só os povos, os príncipes também e os reis da terra também vai revoltar, né, contra o ungido de Deus. O termo ungido aponta profeticamente para Jesus, o ungido de Deus. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 36. Vai nos dizer que várias passagens do Antigo Testamento que mencionam unção são consideradas messiânicas por serem prenúncios de Cristo. Tá? Então, vamos ver aqui. A gente observa também que Cristo enfrentaria uma forte oposição. Está lá em Lucas, capítulo 13, versículo de número 14. No contexto atual, é notória a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo. O ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura dos missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. Então, tudo aquilo, né, que as pessoas
passam o ataque direto, ou seja, a tortura. Quantos cristãos foram torturados? Quantos missionários foram torturados? Então, são exemplos claros da revolta contra Cristo. Nós vimos, então, que a igreja primitiva passou por essa situação, porque era uma igreja que era perseguida. Então, nós vimos lá que ela passou também por essa situação. Ataque direto aos valores cristãos. E o tópico de número 1.2 vai nos dizer o triunfo do Filho de Deus. Percebe-se que a revolta e o conludo dos reis, príncipes, povos e nações relatadas no Salmo de número 2 tinham por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Não quer o domínio, o poder sobre eles. Aí eles estão retratando, ou seja, aqueles que não submetem ao senhorio do nosso Deus. E vai nos dizer que eles não subsistirão, porque o Messias irá triunfar. São aquelas pessoas que não subsistem, ou seja, não sujeitam ao senhorio de Cristo. E essas pessoas irão, está falando aqui, que elas não subsistirão, porque o Messias ele vai triunfar. E vai dizer também que os sábios e entendidos serão confundidos e haverá triunfo sobre os arrogantes. Agora o tópico 1.3 vai nos dizer que o reinado do Filho de Deus. O decreto divino estabelece o reinado do Filho de Deus. No Salmo 2, versículo de número 8, vai dizer assim: pede-me e eu te darei. Versículo de número 8: pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por sua possessão. Então, ele está dizendo assim: pede-me as nações, ou seja, ora por elas, ora pelos desejos em que viveram seus cidadãos, importar com sofrimento alheio, sejam por necessidades espirituais, emocionais, materiais, peças alma ao Senhor. Faça essa oração. Senhor, eu quero ganhar almas para o teu reino, porque ele vai nos dar por herança as nações. Aqui está nos dizendo isso. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Então é só nós pedirmos ao Senhor para nos dar condições para ganhar almas para o reino dele. Então, ou seja, não há fronteiras físicas para a nova terra que o Deus eterno possa nos dar por possessão. Nós temos que conquistar o coração das pessoas através do Espírito Santo de Deus. Aquelas pessoas que se encontram longe do caminho do Senhor. Porque se elas não aceitarem, virão sim o duro juízo sobre estas pessoas. Então, esse tópico 1.3 vai falar do reinado do Filho de Deus. E o tópico 2 vai nos dizer sobre o sofrimento do Messias. O Salmo de número 22, quem tem a Bíblia, vamos abrir lá, o Salmo de número 22. Ele vai iniciar o Salmo de número 22, vai nos dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Nós observamos que exatamente esta palavra foi proferida pelo Senhor lá na cruz do Calvário. Então, esse Salmo de número 22 é conhecido também como Salmo da Cruz. Esse salmo, escrito por Davi, ele vai descrever o sofrimento que o Messias suportaria centenas de anos mais tarde.
Então, ele realmente vai descrever sobre isso. No tópico 2.1, vai nos dizer sobre a sujeição ao abandono. Então, ele vai nos dizer sobre a sujeição ao abandono. Cristo sujeitou-se ao abandono, ao assumir o nosso lugar na posição de pecado. Ele abriu mão da sua glória para aceitar a punição que deveria ser aplicado a nós. Então, ele como Cristo, aceitou os piores sofrimentos por amor de mim, por amor de você. Então, esse salmo, ele vai nos dizer sobre o sofrimento do Messias. É tanto que em Mateus 27, 46, ele vai nos dizer: Deus meu, Eli, Eli, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Então ele sofreu as mais diversas, mais terríveis aflições, fazendo maldição por nós. E o tópico 2.2 vai nos dizer sobre zombaria e desprezo. No Salmo 22, versículo de número 6, vai nos dizer: mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Então ele vai dizer: eu sou verme. O que ele quer dizer que é isso? Ele quis dizer: ó, eu vou esvaziar de mim mesmo. Ele assumiu a forma de servo. Lá em Filipenses 2, versículo 6, 7, ele vai nos dizer, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 6, vai nos dizer que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele mesmo sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Então, ele achou na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, esse salmo, ele vai, através de Davi, ele vai nos falar sobre isso. Ele esvaziou-se de si mesmo, ou seja, ele mostrou o mais insignificante ali naquele momento, o mais desprezível de todos os homens, conforme, está escrito lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39, onde ali, até aquele ladrão ali naquela cruz falou: se tu és o Filho de Deus, salve-te a ti mesmo e salve a nós também. Então, nós vimos a zombaria aí nesse tópico 2.2 que está nos dizendo, que vai nos dizer lá em Lucas, capítulo 23, versículo 39. Eu vou ler para os irmãos que quiserem me acompanhar. Lucas 23, versículo 39. Vai nos dizer assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salve-te a ti mesmo e a nós. Ali nós vimos, ele zombando do próprio Deus, um dos ladrões ali daquela cruz. E aqui vai nos dizer, que ele estava ali, uma forma tão desfigurada, que nem parecia ser um ser humano. Ali ele ficou transfigurado, ficou ridicularizado pelos homens, como pode ser verificado por suas declarações em Marcos 10, 33, 34, e pela atitude de um dos ladrões, na qual nós acabamos de ler. O tópico 2.3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão.
Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e 12, Hebreus, capítulo 2, versículo 11 e 12, vai nos dizer: porque assim o que santifica os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Então, esse tópico 2.3 vai nos dizer que o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Jesus, mesmo sendo Deus, ele poderia falar: não, eu não quero essa cruz. Mas ele seguiu até o final da missão, porque aquilo não foi impedimento para que cumprisse a missão dele. Ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi esbofeteado, ele passou as mais terríveis afrontas e não deixou de cumprir a missão. Nós temos que aprender com o Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor para nos mostrar como vamos testemunhar do amor dele. Porque o que o Senhor quer, nós temos testemunha dele, para ganhar almas para o Senhor. Nós temos que pedir ao Senhor para nos dar a direção, pedir ao Senhor que mesmo mediante a tantas, porque sim, nós passamos afrontas, nós passamos por dificuldades, nós vamos deparar com pessoas que não vão crer na palavra, nós vamos deparar com pessoas que vão zombar da palavra, mas nada disso vai nos impedir de falar do amor de Deus. Nada disso possa nos impedir de cumprir a missão que o Senhor deu para nós fazermos aqui nesta terra. Assim como o Senhor nos deu exemplo, ele passou ali as mais afrontas aflições, as mais terríveis aflições, ele nos deu exemplo. E nós também temos que fazer igual ao Senhor Jesus. Nós não podemos parar. Nós não podemos estagnar. Nós não podemos olhar para as estações, porque ele é o dono de todas as coisas. Nós não podemos deixar que nada venha nos parar. Porque a obra, nós temos que fazer a obra do Senhor. E aqui vai nos dizer, Isaías 53, versículo de número 11. Isaías 53, versículo de número 11. Vai nos dizer assim: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o seu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Nós não tornamos justo por obra e muito menos por mérito. Mas nos tornamos justos pela fé. Nós somos salvos pela fé. E aqui vai nos dizer, então, o trabalho da nossa alma ele verá e ficará satisfeito. Tão satisfeito que chama os que foram santificados de irmãos. Então, ou seja, ainda que haja zombadores, ainda que haja escarnecedores, contudo, também há santificados irmãos. Assim como um dia eu reconheci o Jesus como Salvador, assim como um dia também ele veio até a mim, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele nos escolheu para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Da mesma forma,
aquela mesma palavra que um dia tocou o nosso coração, que um dia foi remédio para a nossa alma, essa palavra nós temos que transmitir. Essa palavra nós temos que levar. Porque o Senhor vai nos dizer que Ele vai nos dar as nações por herança. Mas para isso não devemos olhar para os zombadores e nem para os escarnecedores, não. Nós temos que seguir. Nós temos que seguir adiante. E o tópico de número 3 vai nos dizer sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Nós temos 2 salmos missionários, 3 salmos, aliás. O Salmo 67, o 110 e o 117. O tópico 3.1 vai nos dizer que o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Jesus é da ordem do sacerdócio de Melquisedeque. É um sacerdote eterno. Aleluia. Então, nós vimos isso lá em Hebreus, capítulo 5, versículo de número 6. Que vai nos dizer que Melquisedeque foi sacerdote no seu trono. E também o é o Cristo, rei de justiça e rei de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem. O sacerdócio dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incomparável, sem pecado, conforme podemos verificar em Hebreus 4:15. Ele sofreu tentações, mas não pecou, e tendo cumprido a sua obra, foi recebido em cima no céu. Então, eu gostaria de deixar aqui Hebreus 4:15. Vamos ler aqui. Hebreus 4:15. Só para fixar bem. Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-nos das nossas fraquezas, porém um como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. O tópico de número 3.2, os salmos missionários. Então, nós destacamos, o Salmo 2, o Salmo 22. Agora nós vamos destacar o Salmo 67 e o 117. São os salmos missionários. Os 2 salmos estabelecem um dever missionário. O Salmo 67, vamos ler aqui. Salmo 67, versículo de número 1. Vai dizer: Deus, tenha misericórdia de Deus e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. É uma oração esse salmo aqui, que nós possamos fazer sempre essa oração. Ele vai dizer: tenha misericórdia de nós e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, ou seja, o nosso rosto tem que brilhar, O nosso rosto ele tem que dissipar essa luz em meio à escuridão. Então, esse salmo aqui é um salmo missionário. Para quê? O verso número 2 vai dizer: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Se o nosso rosto brilhar, como fala no verso número 1, vai dissipar a luz. Para quê? Para que as pessoas conhecem na terra o teu caminho. João vai nos dizer: se nós estamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Então, se nós seguirmos Jesus, que é a luz, o nosso rosto ele tem que dissipar essa luz. E o nosso caminho vai ser conhecido. E em todas as nações a tua salvação. Ou seja, onde quer que vamos colocar a planta dos nossos pés,
Nós vamos resplandecer essa luz. O nosso rosto, ele tem que dissipar essa luz. E aí vai nos dizer o versículo 3, louvem-te a ti, ó Deus, ó povos, louvem-te todos os povos. Ou seja, que essa luz, que essa palavra seja conhecida a todos os povos, línguas e nações. Sejam conhecidas por todos. Todos. Louve-te, ó Deus, os povos. Seja conhecida por todos. Aí vai nos dizer o versículo 4. Alegre-se e regozije-se as nações, pois julgará os povos com equidade. Nosso Deus vai estabelecer um reino de justiça, um reino de paz. E Ele vai governar as nações sobre a terra. E aqueles escolhidos dele irão governar junto com nosso Deus. Aleluia! Por isso que vai iniciar aqui o verso 3. Louve-te a ti, ó Deus, as nações. Ele vai julgar o povo com equidade. Ou seja, sem indiferença. Ele vai julgar todos. Aleluias. Glória ao nome do Senhor. Louve-te a ti, ó Deus, aos povos. Louvem-te todos os povos. Ele está convidando não só nós, mas todo mundo. Ele está convidando, louve ao Senhor. É para isso que o Senhor nos criou, para louvar o nome dele. Que o nome dele seja exaltado sobre as nações. E aí vai dizer o verso 6. Então a terra dará o seu fruto. E Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará de todas as extremidades da terra, o temerão. Todas as extremidades. Porque fazendo assim, Ele vai alegrar. Porque nós estamos louvando um Deus que fez os céus e a terra. Não é um Deus de barro, não é um Deus que está numa parede, não. Mas é um Deus que nos criou. Um Deus que é digno de toda a honra e de toda a glória. E o Salmo de número 117 vai nos dizer que este Salmo é o menor Salmo da Bíblia Sagrada. É o menor de todos. E aí ele vai dizer, é um chamado universal. Todas as nações, todos os povos. É universal. O Salmo 117. Vamos levar. Salmo de número 117. São apenas 2 versos que vai dizer, primeiro, louvai ao Senhor todas as nações, todos os povos. É uma chamada universal. E o verso 2, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor é para sempre. Então, 2 coisas aqui que eu quero chamar a atenção para vocês. Primeiro, benignidade e verdade, ou misericórdia e fidelidade. Está dando ênfase sobre o caráter de Deus e não nos feitos dele. Então, aqui vai nos dizer, em um tempo de tanto destaque, às vezes até demasiado quanto aos feitos humanos, é interessante refletir sobre o caráter, a essência, porque o amor de Deus é fiel. O apóstolo Paulo citou este salmo ao discorrer sobre o fato de Cristo ter nos recebido, enfatizando os gentios. Então, é um salmo que fala do caráter de Deus. 2 coisas principais, e não o que ele fez, vai falar sobre o caráter dele, que é a benignidade e a verdade. Que essas dois caráteres possam estar presentes na vida de nós cristãos, que é a verdade e a benignidade. Então, eu encerro dizendo a conclusão. Louvemos a Deus por seu amor e fidelidade, bem como por seu plano redentor executado por intermédio de Jesus Cristo. E cumpramos com fidelidade e no poder do Espírito Santo a missão de anunciarmos a salvação até os confins da terra para a glória de Deus. Então, que estes salmos, tanto o salmo messiânico quanto o salmo missionário, nós possamos refletir, porque é um salmo que o cristão tem que ter em mente. O Salmo 2, o 22 e o 117 e o 67 também.
Então, e eu concluo dizendo, né, que tudo o que nós, né, aprendemos, que não venha ficar somente, né, para nós, que nós possamos propagar aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor. Então, ele, nesse Salmo 117, ele está convocando a todo, o chamado é universal, o chamado é para todos nós. A Bíblia vai nos dizer que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, esse chamado é para todos nós que sabemos e cremos no poder do Senhor. E aí, que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um que está ouvindo e vendo esse vídeo e que toda honra e toda glória seja para Ele, em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade e gostaria de fazer uma oração em agradecimento ao Senhor por esta lição e que o Senhor possa despertar que o Senhor possa despertar a cada um, né? Porque eu sempre falo que missionário não é só aqueles, né, que é chamado de missionário. Todos nós temos essa missão para com a igreja. Não é só um grupo de pessoas, não. A missão é para cada um de nós. Que nós possamos executar esse ide de Jesus. Não olhar para as circunstâncias, né? A Bíblia vai dizer que se a gente olhar para o tempo, a gente não semeia. E a palavra do Senhor vai nos dizer que conformosos são os pés daqueles que anunciam a boa nova. E que a partir de hoje, né, com esse salmo aqui, nós possamos meditar na palavra do Senhor e nós possamos cumprir o ide dele, em nome de Jesus. Eu agradeço a todos, né, pela oportunidade e gostaria de fazer esta oração em agradecimento ao Senhor. Amém? Você que está aí no teu lar, feche seus olhos e vamos orar agradecendo ao Senhor. Amém? Senhor Deus e poderoso Pai que estás nos céus, Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta lição. Pai eterno, eu quero te louvar, te agradecer, ó Deus, te bendizer, ó Pai. Pai, por esta lição que estudamos. Ó Deus, que o Senhor possa despertar, meu Deus, na vida de cada um de nós, ó Pai, essa vontade de anunciar a Tua palavra. Pai, que não venha ficar, meu Deus, só para aqueles que falam que é missionário, não, mas para todos, ó Pai, que esta missão possa nascer, meu Deus, no coração de cada um destes que estão ouvindo, ó Deus querido, esta palavra. Desperta, Senhor, na vida de cada um de nós a vontade de falar do Teu amor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que no lugar onde quer que vamos e estejamos, que no abrir e fechar de nossos lábios, nós possamos anunciar esta palavra, em nome de Jesus. E eu agradeço assim esta oportunidade e fique com Deus. Amém?